Muito bem, nesse nosso 22 de dezembro, né, nós vamos considerar a antífona O Rex Gentium. O título diz Ó Rei das Gentes, né, ó Rei dos povos, ó Rei das nações. E a forma latina da antífona é O Rex Gentium et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum, veni et salva hominem, quem de limo formasti. Que significa, ó Rei das nações, e objeto de seus desejos, pedra angular que reunis em vós, judeus e gentios, vem e salva o homem que do pó formaste. Rei das nações, Rei das gentes, é assim que a antífona aclama o Messias nesse dia 22, né? Várias vezes os profetas no Antigo Testamento anunciaram que o Messias seria rei, né, descendente de Davi. Mas é sobretudo, né, na profecia de Isaías e também dentro do livro dos Salmos que ficou consolidada essa convicção profunda, constante, firme, de que o reinado desse Messias prometido, desse descendente da casa de Davi, seria um reinado que não se limitaria somente a Israel, que ele reinaria sobre todas as nações. Portanto, é uma expansão, né, do horizonte do Antigo Testamento. Reinaria sobre todas as nações e nele toda a humanidade seria salva. Dizer, ele seria luz para iluminar as nações e glória de Israel, como diz o cântico de Zacarias, o Benedictus, né, sobre o qual nós comentamos já esses dias. E aí vamos pegar, por exemplo, o Salmo 71, 72, né, que ilustra bem o tema da realeza universal do Messias, para nós considerarmos aqui justamente esse tema, né, que nós estamos tratando. O Salmo 71, 72, chamado O Rei Prometido. Ó Deus, concede ao rei teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito. Montanhas e colinas, trazei a paz ao povo. Com justiça ele julgue os pobres do povo, salve os filhos do indigente e esmague seus opressores. Que ele dure sob o sol e a lua por gerações de gerações. Que desça como chuva sobre a erva roçada, como chuvisco que irriga a terra. Interessante, não? Dizendo que a realeza vai vir do alto, não? Que desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que irriga sobre a terra. Que em seus dias floresça a justiça e muita paz até o fim das luas. Que domine de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Diante dele a fera se curvará e seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhe tributo. A igreja, na Epifania, no dia 6 de janeiro, vai cantar esse salmo. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir oferecer-lhe seus tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe pagarão tributo. Todos os reis se prostrarão diante dele e as nações todas o servirão. Pois ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Tem compaixão do fraco e do indigente e salva a vida dos indigentes. Ele os redime da astúcia e da violência, pois o sangue deles é valioso aos seus olhos. Que ele viva e lhe seja dado o ouro de Sabá, que orem por ele continuamente, que o bendigam todo dia. E assim por diante, né? Nele sejam abençoadas as nações todas da terra, e todas as nações o proclamem feliz. Que seu nome permaneça para sempre, e sua fama dure sob o sol. Enfim, que toda a terra se encha com a sua glória. Amém, amém. Quer dizer, o Salmo 71, 72, não, fala justamente então da universalidade desse rei prometido. Assim, Jesus, né, gerado do ventre da Virgem Maria, não somente realiza as profecias de Israel, quer dizer, ele é, sem dúvida, o desejado de Israel. Ele é, sem dúvida, o aguardado de Israel. Não?
Mas, mais do que isso, ele é objeto do desejo e da ânsia de todos os povos. Aquele que satisfaz os melhores desejos e sonhos da humanidade inteira, né? E os evangelhos e o Novo Testamento estão repletos dessa consideração, né? São Mateus, na narrativa dos magos vindos do Oriente, que os mostra seguindo a estrela, né, a caminho do rei dos judeus, mostra isso, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 2. Também o apóstolo São João exprime essa mesma ideia dentro do seu evangelho, quando diz que os gregos queriam e pediam para ver Jesus, né? Quer dizer, são pagãos também. Os magos vieram de longe para reconhecer e trazer oferendas e tributos, né, ao rei de Jerusalém. Os pagãos, os gregos, dentro do evangelho, pedem para ver Jesus. São Paulo, nos seus escritos, fala do mistério que estava escondido desde todos os séculos e que agora está revelado. E que mistério é esse? De São Paulo é o capítulo 3 da carta aos Efésios, versículo 1 e seguintes. Os pagãos também são chamados à salvação. Esse é o mistério do qual diz São Paulo. Quer dizer, ele não só é o prometido de Israel, o aguardado com ânsias, né, por Israel, senão que ele, como diz a antífona, é objeto de desejo de todos os povos, né? Por isso mesmo, né, logo em seguida, nós falamos na mesma antífona de Jesus ser pedra angular. Esse é um título que é tirado da carta aos Efésios também, né? Quer dizer, é São Paulo quem utiliza essa expressão para falar de Jesus. Porque a pedra angular numa edificação é justamente aquela que une duas colunas, né, e as sustenta. Isso é uma vértebra, não? Que dá equilíbrio, que dá fundamento, firmeza, e ao mesmo tempo que une, né? E por isso São Paulo diz que Jesus é a pedra angular, porque pelo seu sacrifício, pela sua redenção, pela nossa salvação realizada na cruz, ele uniu judeus, o povo do Antigo Testamento, é o Israel, uniu os judeus e os pagãos todos, e as nações todas que estão chamadas à salvação no único Filho, nosso Senhor. E assim diz São Paulo, né? Assim já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Nós todos somos um em Jesus, nosso Senhor. Porque há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor Jesus Cristo. Do que era dividido, né, Deus fez uma unidade pela oferenda do seu corpo. Quer dizer, Jesus, com a sua salvação, une, né, os povos do mundo inteiro numa única expectativa, numa única esperança, numa única vocação sobrenatural, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é Ele, né? Se os homens aspiram naturalmente à união com Deus, se essa é a parte, digamos, natural da virtude da religião, é nós reconhecermos o nosso Criador e nos endereçarmos de volta a Ele, por meio do exercício de uma religião, nós, com a nossa religião, confessamos que foi Deus quem veio ao nosso encontro, abriu o caminho, abriu a via e fundou Ele mesmo a religião, o caminho que nos vincula com Ele, que nos une a Ele. Nossa religião não é produto, portanto, da nossa, né, autoposição, da nossa autodeclaração em relação a Deus. Não é fruto, portanto, dos nossos esquemas, dos nossos conceitos. Antes de tudo e acima de tudo, a nossa religião foi querida por Deus, foi fundada por Ele, né? Foi revelada por Ele. Foi Deus quem abriu comunicação conosco, foi Deus quem se revelou, foi Deus quem enviou o seu Filho. O que nós fazemos é nos devolver a Ele pelo caminho que Ele mesmo abriu para nós, que é o Filho Jesus. A única, né, e suma palavra de Deus, a única e suma revelação do Pai para nós, né, o Filho Jesus. Então, diante desse Messias tão grande, que é a aspiração de todos os povos e não só de Israel,
e nós dizemos isso na antífona, não, que reunis em vós judeus e gentios. Diante desse Messias, a antífona de hoje termina com uma súplica, né, bela e profunda. Vinde e salvai o homem que do limo formastes. Quer dizer, ele nos formou do pó da terra, né, diz o livro do Gênesis. Nós recebemos o hálito, né, o sopro de Deus nas nossas narinas, é o relato da criação, né, o modo como Deus cria Adão e sopra sobre ele, insuflando o seu espírito, né, o seu ruá, o sopro de vida nas narinas de Adão. Deus então que formou o homem do pó da terra, Deus que fez o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, como nós escutamos no livro do Gênesis, é este que, assumindo a nossa natureza humana, veio restituir em nós, dignificar em nós a sua imagem e a sua semelhança para fazer-nos mais parecidos com Ele, para unir-nos mais intimamente a Ele. E assim nós dizemos: vinde e salvai o homem que do limo formastes. Né? Esta obra de vossas mãos que se degradou, não? Que se quebrou pelo pecado, que se sujou pelo pecado, bom, vinde, né? Restituir em nós, portanto, a imagem que nós manchamos, a imagem que nós, com os nossos pecados, borramos. E assim, portanto, Jesus, o ícone, né? A manifestação do Pai, né? Ao mesmo tempo também é a suma revelação do Pai para nós sobre qual é o nosso horizonte de realização humana. Como é que nós devemos viver de forma autêntica, né? E feliz e realizada, plenamente realizada, a nossa vida nesse mundo. Nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, né? Temos em Cristo o modelo de homem, o modelo de humanidade para nós, né? O modelo de virtudes, o modelo de santidade, o modelo de união com Deus. Tudo isso porque o Filho de Deus apareceu na nossa carne, né? Deixou-nos o exemplo, rezou por nós, intercedeu por nós, ofereceu-se por nós. Nós temos um horizonte claro, né, a perseguir e por isso nós temos uma imagem colocada, né, à qual ir nos amoldando, à qual ir nos assemelhando. Não exatamente só com o nosso empenho, com a nossa força de vontade, muito mais pela graça de Deus, muito mais pela ação do divino obreiro, né, do divino artífice, né, em nós que vai nos trabalhando mediante o seu Espírito Santo.